Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre o que é autismo, por que é importante conseguir o diagnóstico mesmo que tardio e como consegui-lo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele afeta principalmente a área do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, que é a parte que estão as funções cognitivas, percepção sensorial, compreensão de linguagem, comportamento emocional, dentre outras coisas. Sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, quando seu cérebro estava sendo construído, ele foi construído de uma forma diferente, assim como vários outros cérebros, chamados de neurodivergentes. O leque da neurodivergência vai de autistas, TDAH, disléxicos, pessoas com síndrome de Tourette. Ela é uma barca longa, sabe? Que a todo dia, a todo momento, estão sendo feitas pesquisas para entender mais sobre esses cérebros dessas pessoas. Nem todas as respostas estão dadas, então é um assunto que para a neurociência parece bastante novo ainda. Sempre tem novas descobertas, embora estão há quase um século pesquisando sobre esse assunto. O autismo não é uma coisa da moda, nem é uma coisa que nasceu nesse século. O autismo é uma coisa que está sendo pesquisada amplamente desde o século passado. Embora as conclusões e a pesquisa necessite de ajustes, necessite de novas descobertas para o entendimento completo sobre um cérebro neurodivergente, nós estamos em discussões avançadas. Mas como um cérebro é bastante complexo, sempre existem coisas novas para se descobrir sobre ele. Os critérios para se avaliar uma pessoa, para saber se essa pessoa tem autismo, são ditos no manual, no DSM, que está na sua 5ª edição, DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Os critérios são necessários ter os 3. Déficit na comunicação social, déficit na interação social e interesses repetitivos e restritos. O DSM é lançado a cada algumas décadas. O DSM-5 foi lançado em 2013, depois tiveram algumas atualizações. Esse manual é refeito com alterações ao longo das décadas, totalmente repaginado em uma nova edição. Depois que ele é lançado, é claro que existem algumas correções nos anos seguintes, mas uma edição completamente nova é lançada a cada algumas décadas. Por exemplo, a modificação do DSM-4 para o 5 é que a síndrome de Asperger foi colocada no DSM-5 dentro do TEA, dentro do transtorno do espectro autista. Antigamente eles eram separados. A pessoa ela poderia ter síndrome de Asperger e não necessariamente considerada TEA, mas agora ela é. E dentro do DSM você encontra os CIDs, que é CID, que significa Classificação Estatística Internacional de Doenças e problemas relacionados com a saúde. Dentro de cada CID tem uma série de transtornos, de síndromes, que são embaladas dentro de cada CID. Então, quando você receber o seu diagnóstico, vai aparecer lá CID-10, CID-11 e outra numeração que é sobre quais partes do CID você faz parte. Por exemplo, o meu tem CID-10 F41.2, que é transtorno misto, ansioso e depressivo. F84.5, que seria a classificação da síndrome de Asperger, que também está dentro do TEA. É meio estranho, eu considero tudo, né? Mesmo tendo uma defasagem em classificação, o Asperger ainda não tendo sido englobado totalmente por algumas pessoas, por alguns psiquiatras, por algumas pessoas dentro do TEA. Algumas pessoas ainda chamam hoje principalmente pessoas que foram diagnosticadas antes de 2013 ou até 2013, como pessoas com síndrome de Asperger. Ainda é usado, embora oficialmente ele está dentro do TEA, do transtorno do espectro autista. A separação se dava porque se via o Asperger como uma versão, embora com as mesmas características, uma versão mais branda de uma síndrome, de um transtorno. E se separava os autistas. O autismo era algo mais complexo, um déficit maior. Alguns não eram verbais, alguns eram mais graves e o Asperger era mais leve. Mas agora, como se entende ser um espectro, então você pode ter características, você pode ter muitos traços. Provavelmente você não vai ter todos os traços que são descritos, porque como é um espectro, algumas pessoas têm uns traços, outras pessoas têm menos traços, outras pessoas têm mais traços. Mas
necessário atender aos 3 critérios: déficit na comunicação social, na interação social e interesses repetitivos e restritos. A importância do diagnóstico se dá porque uma vez que você obtém o diagnóstico, a sua vida vira um turbilhão, a sua cabeça, na verdade, vira um turbilhão, porque você entende muitas coisas do seu comportamento, muitas coisas que aconteceram com você, muitas coisas que você talvez não entendesse sobre você mesmo e sobre como as pessoas tratavam você, como a sociedade tratava você. Essas coisas ficam mais claras e é como se você estivesse vendo uma bruma, uma parede de nuvens, uma névoa, e de repente essa névoa abre passagem. Mas é claro que obter o diagnóstico não é o fim, mas talvez seja um começo de uma nova experiência de vida que você vai ter. Ainda com as mesmas dificuldades, mas entendendo como elas surgem, de onde elas vêm, como maneiras de você lidar melhor com elas. Procurando uma terapia é muito importante, porque com o laudo você tem muitos sentimentos. Você tem um sentimento de dúvida, de negação. Será que eu fui longe demais? Eu obtive uma resposta, mas será que essa resposta é certa? As pessoas falam que eu não sou tão autista como outra pessoa. Tem essa comparação com outras pessoas que foram diagnosticadas, outras pessoas que você sabe que são diagnosticadas, e com o considerado autismo clássico, uma comparação de uma pessoa que não se comunica, não verbal, que, como sabemos que é um espectro, de novo, existem pessoas não verbais, sim. Existe um mutismo seletivo que até pessoas de grau 1, chamado, né, que são os 3 graus, os 3 níveis, né, nível 1 leve, entre aspas, moderado e grave. E uma pessoa que está no nível moderado, essa pessoa pode migrar para o nível leve, e uma pessoa do nível leve pode migrar para o nível moderado. A maneira com que eu consegui o diagnóstico foi através de ir a um psiquiatra que fez os testes dele, que notou que existe a possibilidade de ser isso, de eu ter esse transtorno. E TDAH também, ele fez dos dois. Eu procurei um especialista em autismo e em TDAH. Esse especialista fez os testes dele. Então ele me encaminhou para uma neuropsicóloga, também era especialista em TDAH, em autismo. Essa neuropsicóloga fez testes, os testes neuropsicológicos. Depois desses testes neuropsicológicos, que são testes de cognição para saber a sua memória, a sua atenção, a resolução de problemas e afins. Depois desses testes, eu voltei para o psiquiatra, que constatou, com os resultados dos testes, que eu estava no espectro autista, que eu tinha TDAH e algumas comorbidades também. Depois que ele vê, ele pode pedir testes adicionais, se ele estiver em dúvida. Em caso de dúvida sua mesma, você pode procurar outro psiquiatra para analisar os mesmos resultados dos testes. E depois disso é começado o tratamento. Normalmente começa com terapia pro autismo, porque o autismo não é uma doença, então não existem remédios para autistas. Mas o TDAH também não tem cura, por também não ser uma doença. Mas existem remédios que podem aliviar as dificuldades que o TDAH tem. E esses remédios podem fazer com que você tenha uma vida menos desconcentrado, menos procrastinador, mas eles não fazem milagre. Você necessita ter um esforço seu também para agir juntamente com os remédios. Normalmente, você começa o tratamento pelas comorbidades, que são derivadas de você não ter o conhecimento, ou você não saber que você era autista, que você era TDAH, que você tinha outros transtornos. E são comuns a ansiedade e a depressão. Então, se você tiver ansiedade e depressão, primeiro o tratamento começa por elas. Depois você começa a tomar os remédios para TDAH, se você tiver. Se você não tiver TDAH, você trata as comorbidades e faz as terapias. É isso, eu espero que você tenha ficado informado, eu espero que eu tenha sido claro. Se não tiver sido claro, fale. Você não foi claro. Faça melhor. Faça de novo. Mas muito obrigado por assistir. Deixe o seu like, compartilhe, comente, mande para todos os seus amigos. E vamos lá, espalhando conhecimento. Eu não sou um profissional da área, eu sou ator e roteirista. Mas esses conhecimentos estão pela internet, eu apenas reuni eles e fiz em formato de vídeo. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo, que estará próximo. Daqui a pouco você vai vê-lo. Até lá!